Olá, nesse vídeo irei ensinar como criar e usar vetores e matrizes na linguagem C. Vetores e matrizes são variáveis que armazenam um ou mais valores de um mesmo tipo. Por exemplo, se a gente quiser armazenar 3 notas de um aluno, normalmente criamos 3 variáveis. Por exemplo, nota 1, nota 2 e nota 3. Como essas 3 notas pertencem a um único aluno, seria mais eficiente se armazenássemos essas 3 notas em uma variável só. E com vetores, podemos fazer isso. Para criar um vetor, é muito simples. Vamos começar criando uma variável comum. Por enquanto, aqui temos uma variável como essas daqui. Para transformarmos essa variável em um vetor, basta colocar os colchetes aqui na frente. E dentro dos colchetes, vamos informar quantos valores do tipo float vamos armazenar dentro dessa variável. No nosso caso aqui é 3, porque a gente quer armazenar 3 notas de um aluno. Agora, temos 3 espaços para armazenar 3 valores do tipo float. Então, vamos usar esses espaços. Para armazenar valores em variáveis comuns, como a gente já sabe, é só chamar a variável colocando o nome dela. Por exemplo, nota 1. Colocamos o operador de recebe e o valor que a gente quer atribuir para a nota 1. Por exemplo, 6,5. Já nos vetores, não podemos só chamar a variável. Se fizermos notas aluno recebe 8, por exemplo, vai dar erro, porque notas aluno é um vetor. Ele não pode receber um valor inteiro. Então, a gente tem que editar uma posição desse vetor. Para isso, temos que indicar qual espaço queremos alterar. Para isso, colocamos os colchetes. E dentro dos colchetes, colocamos qual posição queremos editar. Por exemplo, 1. Então, aqui a gente está falando notas aluno, que é um vetor, na posição 1, recebe o valor 8. Mas essa posição, a posição 1, não é a primeira posição do vetor. Nesse caso aqui é a segunda. A primeira posição do vetor é a posição 0. Então, sempre que formos utilizar um vetor ou uma matriz, temos que ter isso em mente. Se criarmos um vetor de 3 posições, que é no nosso caso aqui, a gente criou um vetor de 3 posições, essas posições vão de 0 até 2, totalizando as 3 posições. Então, temos aqui 0 é a primeira posição, 1 é a segunda posição e 2 é a terceira posição. Agora, vamos atribuir os outros valores do vetor. Então, aqui atribuímos as 3 posições do vetor. Posição 0, a posição 1 e a posição 2. Agora, podemos fazer operações como se fossem variáveis comuns, como se fossem essas daqui. Então, vamos exibir a média, por exemplo. Então, aqui temos a soma das 3 notas, que estão representadas pelas 3 posições do vetor. Lembrando que a primeira posição é a 0 e estamos dividindo por 3. E o resultado dessa conta aqui toda, estamos colocando no lugar desse porcento ponto 2f. Então, vamos executar. E está aqui, a média das notas. Vamos conferir para ver se deu certo. Abrir a calculadora. Vamos colocar aqui 3,6 mais 8 mais 7, 21,6 dividido por 3, 7,2. Ele exibiu 7,20 porque a gente especificou que quer 2 casas decimais. Então, deu certo. A gente armazenou nas 3 posições do nosso vetor. Então, não precisamos criar 3 variáveis. A gente cria uma só, com 3 posições, e usa normalmente como se fosse uma variável comum. Também temos outra forma de atribuir os valores. Quando temos uma variável comum, podemos criar e já atribuir o valor a ela. Por exemplo, nota 1, 6,6, nota 2, 8 e nota 3, 7. Quando temos uma variável comum, podemos fazer isso. No vetor, também podemos fazer isso.
basta colocar o sinal de atribuição e em seguida colocar chaves, como se fosse um escopo. E dentro das chaves colocamos os valores separados por vírgula. Por exemplo, 6.6, 8 e 7. Então aqui estamos falando que o 6.6 vai na primeira posição do vetor, o 8 vai na segunda posição e o 7 na terceira posição do vetor. Esse aqui é a posição 0, esse aqui é a posição 1 e esse aqui é a posição 2. Então, se tirarmos essa atribuição e executar, vai funcionar normalmente. E está aqui, 7,2, o mesmo resultado de antes, porque a gente atribuiu aqui diretamente. Como fizemos a atribuição direta, não precisamos colocar o tamanho dentro dos colchetes. Se tirarmos o número 3 daqui de dentro, a linguagem C vai entender que o vetor é de tamanho 3, porque estamos passando 3 valores aqui. Então, se executar, vai dar o mesmo resultado também. E está aqui, ó, 7.2. Se colocarmos o tamanho e não quisermos atribuir todos os valores, podemos colocar somente os primeiros, mas tem que ser em sequência. Por exemplo, vamos supor agora que queremos armazenar as 3 notas do aluno e a média dentro do vetor. Se deixarmos sem o tamanho e colocar as 3 notas, a linguagem C vai entender que esse vetor só tem 3 de tamanho e queremos armazenar 4 valores, não 3. Então, colocamos o número 4 dentro do colchete. Então, estamos dizendo que queremos 4 espaços para armazenar a float e estamos atribuindo 3 desses 4 espaços. Então, agora, a posição 0 tem o valor 6.6, a posição 1 tem o valor 8 e a posição 2 tem o valor 7. E a posição 3 não tem valor definido, porque a gente não definiu aqui, mas ela existe, porque o vetor tem 4 espaços. Então, agora podemos usar esse quarto espaço, que é a posição 3, para armazenar a média. Então, vamos fazer o cálculo da média usando a posição 4. Aqui estamos dizendo que a posição 3 do vetor está recebendo esse cálculo. Agora podemos substituir essa conta do printf e colocar a posição 3 do vetor, porque ele tem o cálculo da média. Vamos executar. E está aqui o mesmo resultado. A gente atribuiu o cálculo à posição 3 do vetor, as primeiras posições continuam com o mesmo valor e o cálculo deu o mesmo resultado. O vetor de int tem o mesmo formato do vetor de float. A diferença é que ele só armazena valores inteiros, porque é do tipo int. Então, vamos trocar aqui para int e trocar de 6.6 para 6, porque ele só armazena valores inteiros. Então, se executar, ele vai fazer o cálculo do mesmo jeito. 6 mais 8 mais 7 e dividir por 3, que é o que estamos fazendo aqui, e armazenando na posição 3 do vetor que tem 4 espaços. Então, esse vai na primeira posição, que é a posição 0. Esse vai na segunda posição, que é a posição 1. Esse vai na terceira posição, que é a posição 2. E esse cálculo na posição 3, que é a quarta posição. Então, vamos só trocar aqui de %f para %d, porque é valor inteiro, e vamos executar. E está aqui, ele imprimiu o resultado dessa conta, só que por valor inteiro. Mesmo se tivesse casas decimais, ele ia ignorar as casas decimais e só exibir o 7. O vetor de char é um pouco diferente. Também podemos armazenar caractere por caractere, mas o vetor de char é mais comum ser usado como string. String nada mais é que um vetor de caractere, ou seja, uma palavra ou frase. Aqui no printf, nessa parte, é uma string. Sabemos que é uma string por causa das aspas duplas. Tudo que está entre aspas duplas é uma string ou um conjunto de caracteres. Então, não precisamos colocar essa frase diretamente no printf. Podemos colocar dentro de um vetor de char e substituir essa frase. Que o primeiro parâmetro do printf é simplesmente uma frase, ou seja, uma string formatada. Então, vamos criar um vetor de char chamado frase.
vamos colocar cada valor dessa frase aqui, ou seja, cada caractere, em um espaço desse aqui, que é do nosso vetor de caractere. Então, aqui temos um vetor de char, mas colocamos cada valor individualmente. Ou seja, a posição 0, que é essa daqui, tem o valor m, a posição 1 tem o valor e assim por diante, até o final, que temos que colocar o contrabarra zero. Aqui, quando usamos uma string literal, ou seja, literalmente uma string, entre aspas duplas, aqui automaticamente ele inclui o contrabarra zero. Quando fazemos assim, individualmente cada valor, temos que colocar o contrabarra zero, porque ele não inclui automaticamente. Mas tanto aqui como aqui, tem o contrabarra zero, para indicar que é o final do vetor. E sim, o contrabarra zero é um caractere só, mesmo que ele seja representado por dois símbolos, o contrabarra e o zero. Ele é entendido como um único caractere. Então, vamos substituir o nosso vetor no lugar dessa string e ver que vai sair o mesmo resultado. Vamos colocar aqui frase. A gente não precisa passar com colchetes aqui e o valor, porque a gente não está passando um caractere. Se a gente põe assim, a gente está passando só o M. A gente não quer passar só o M. A gente quer passar o vetor inteiro, o vetor de caractere. Porque o printf, ele está recebendo o que aqui? Ó? Um char asterisco. Char asterisco representa um vetor de caractere. Então, a gente tem que passar um vetor de caractere e não uma posição ou um caractere só. A gente quer passar a frase inteira. Então, por isso, não usamos os colchetes aqui, porque a gente está passando o vetor inteiro e não só um pedaço do vetor. Então, vamos executar e vai sair o mesmo resultado. E está aqui, ó, não mudou nada. Média das notas 2,7, porque usamos aqui o %d e no lugar desse %d, que está vendo que eles estão juntos, não está separado por espaço, então no lugar desse %d aqui, entrou 7, porque a gente está passando o resultado desse cálculo aqui de cima. A gente está passando isso aqui. Então isso aqui está entrando no lugar desse %d aqui. E também, se colocar desse jeito, é cansativo. Aqui até que é uma frase pequena, mas imagina que fosse uma frase de 250 caracteres. Colocar um por um ia ser muito cansativo. Então a linguagem C tem uma forma mais fácil. Como já vimos, podemos representar o vetor de caractere como uma string, ou seja, uma frase. Basta colocarmos essa frase entre aspas duplas. Então, no lugar desse monte de caracteres, separados por vírgula, basta colocar aspas duplas e colocar a frase que queremos dentro das aspas duplas. Então, vamos criar uma nova frase aqui para depois comparar uma com a outra. E assim fica muito mais simples de atribuir o vetor de caracteres. Nesse caso, não precisamos colocar o contrabarra zero, pois o C já coloca automaticamente, quando atribuímos desse jeito. Tanto se colocarmos o mouse por cima do vetor, ele exibe 20 caracteres. Aqui, ó. Frase 2, ele tem o tamanho 20. Se colocarmos o mouse aqui por cima também, ele fala que frase tem 20. Então, a gente exibiu a mesma coisa. Ó, média das notas, aqui também, média das notas, 2 pontos, espaço, %d e um contrabarra zero. Aqui não tem contrabarra zero. Mesmo com um caractere a menos, ele exibe que os dois têm o mesmo tamanho. Frase 2 tem 20 e frase 1, no caso frase, tem 20 também. E se a gente contar aqui, ó, vai ter 20 certinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Então, temos 20 caracteres aqui. Se contar esse aqui, vai ter 19. A gente pode até usar aqui, ó, quantos tem selecionado aqui embaixo. Aqui tem 19 selecionados, ou seja, aqui tem 19 caracteres. Então, ele já coloca um caractere a mais,
que é o contra barra zero, que a gente colocou aqui, mas não precisou colocar aqui, porque ele coloca automaticamente. Então, se a gente imprimir frase ou frase 2, vai ter o mesmo resultado. Vamos só colocar um contra barra n aqui e contra barra n aqui, para ele pular de linha para não ficar um na frente do outro. Esse aqui a gente vai exibir frase e esse aqui a gente vai exibir frase 2. Vai ter o mesmo resultado. E tá aqui, ó. Média das notas 7, média das notas 7. De dois jeitos diferentes. Desse jeito e desse jeito. Agora, vamos ver como armazenar valores dentro dos vetores usando o scanf. Vamos começar criando os três tipos básicos de vetores. Então, aqui temos três vetores. O primeiro chamado notas, que possui 4 espaços. Vamos considerar que esse vetor, os primeiros 3 espaços dele, são 3 notas da prova. E a última posição é a média ponderada dessas 3 notas. O segundo vetor, chamado pesos, que também possui 4 espaços, vamos considerar que os 3 primeiros valores são os pesos de cada nota do vetor notas e o último valor é a soma dos pesos, para conseguir calcular a média ponderada. E o terceiro vetor é o nome do aluno, esse vetor de caracteres. Então, vamos colocar os comentários com essas informações para a gente não se perder. Então, tá aqui. Esse vetor, a gente vai considerar isso, que na primeira posição é a nota 1, na segunda posição é a nota 2, na terceira posição é a nota 3 e na quarta posição é a média. Esse segundo vetor a gente vai considerar desse jeito. A primeira posição é o peso da nota 1, a segunda posição é o peso da nota 2, a terceira posição é o peso da nota 3 e a quarta posição é a soma dos pesos, para calcular a média ponderada. E esse vetor vai ser o nome do aluno. Primeiro, vamos pedir para digitar o nome do aluno. Aqui estamos falando que vamos armazenar uma string, por isso o %s, e vamos armazenar dentro de nome. Quando usamos %s, o scanf fica esperando um conjunto de caracteres, ou seja, uma string. No %s, não podemos colocar o e-comercial aqui no nome, senão dá erro. E por enquanto não dá para explicar o motivo. Então vamos só considerar que é uma regra. Quando usamos %s, não colocamos o e-comercial. Em todos os outros casos, colocamos. E aqui colocamos o espaço para não dar o problema que o scanf tem, que eu expliquei lá na aula 6, a aula de scanf. Agora vamos pedir para digitar as 3 notas do aluno e os 3 pesos. Então aqui a gente está falando no scanf que vamos armazenar o que a gente digitar dentro de notas na posição 0. Então vamos fazer a mesma coisa para as outras duas notas. Então aqui já pedimos para digitar as 3 notas. Agora vamos pedir para digitar os 3 pesos. Então aqui vamos digitar o peso 1 e armazenar na primeira posição. Aqui vamos digitar o peso 2 e armazenar na segunda posição. E aqui vamos digitar o peso 3 e armazenar na terceira posição. Agora vamos calcular a soma dos pesos, que como vimos aqui, vamos armazenar na última posição do vetor pesos. Então a última posição é a posição de número 3. Ele vai receber a soma. Beleza, então agora na posição 3, que é a última posição, temos
a soma das 3 primeiras posições, que é a 0, a 1 e a 2. Agora vamos calcular a média ponderada, que também vamos armazenar na última posição, só que do vetor notas. Então aqui temos o cálculo da média ponderada. Pegamos cada nota do vetor na posição 0, na posição 1 e na posição 2, multiplicamos pelo peso e depois somamos esses valores. Depois que fizer isso, dividimos pela soma dos pesos, que a gente armazenou na posição 3 do vetor. Então, agora a gente tem o nome, as 3 notas, os 3 pesos, a soma dos pesos e a média ponderada. Agora vamos exibir esses dados na tela. Agora, vamos executar para ver se está funcionando tudo corretamente. Aqui, ele está esperando eu digitar o nome para armazenar no vetor nome. Então, ele está nessa parte aqui. Ó. Vou digitar fulano e dar Enter. Agora, ele está esperando eu digitar a primeira nota, 3, por exemplo, a segunda nota, 7, e a terceira nota, 5. Agora, ele está esperando eu digitar os pesos. Então, ele está nessa parte aqui. Vou digitar 1, 3 e 1. E está lá. Ó. Ele exibiu aqui. Dados do aluno fulano. Nota prova 1, 3, que foi o que a gente digitou aqui em cima. Nota prova 2, 7, que foi o que a gente digitou aqui. E nota prova 3, 5, que a gente digitou aqui. Aí ele fez os cálculos, somou os pesos. Ele somou aqui o peso 0, peso 1 e peso 2. E depois calculou a média conforme os pesos. E deu 5,8 pelos valores que a gente digitou. Agora, tem um problema ao digitar o nome do aluno. Se digitarmos um nome composto ou uma frase, o scanf vai entender como se estivéssemos digitando cada palavra em uma variável diferente. Por exemplo, se eu digitar fulano de tal, ele vai armazenar fulano dentro de nome e ele vai tentar armazenar o D na próxima variável, no próximo scanf, nesse caso. Então, quando chegar aqui nesse scanf, ele vai tentar armazenar o D, não vai conseguir e vai dar problema, porque estamos tentando armazenar uma string em um float. Então, tá aqui, ó. Ele armazenou fulano em nome. Como que a gente pode ver isso? Porque ele exibiu fulano aqui embaixo. Dados do aluno, fulano. Só que na hora de tentar armazenar essa parte, ele não conseguiu, então ele pulou todo mundo. E para resolver isso, é muito simples. Basta colocar entre o % e o S uma flag, que é colchetes, abre e fecha, e dentro dos colchetes colocamos circunflexo, que é o chapeuzinho, contra barra N. O que essa flag quer dizer? Pega tudo e digitar até chegar em um contra barra N. Quando chegar em um contra barra N, não pega mais. E o que é esse contra barra N? É o Enter. Agora, se digitar fulano de tal, ele vai pegar os espaços também. Ele não vai considerar o espaço como se fosse duas coisas diferentes até achar o Enter, que é o que eu vou apertar agora. E beleza, ele não deu problema. Ele pegou todo mundo e colocou dentro de nome. Então, vamos digitar os outros para ver que está funcionando. E tá lá, ó, funcionou. Ele colocou aqui, ó, dados do aluno fulano de tal. Nota prova 1 foi 3, que a gente digitou. Prova 2, 7, que a gente digitou. Prova 3, 5, que a gente digitou. Os pesos e a média, que calculou aqui. Como esse vídeo está muito longo, vou falar de matrizes no próximo vídeo. Então é isso aí. Valeu por assistir. Falou.